Academia Nacional de Medicina foi fundada sob o reinado de Dom Pedro I em 30 de junho de 1829, com o título de Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 8 de maio de 1835, recebeu, por decreto da Regência Imperial, o nome de Academia Imperial de Medicina. Em 21 de novembro de 1889, ganhou o nome atual. Em suas tradicionais cadeiras, tomam assento 100 membros, que reúnem-se semanalmente com uma missão solene: o debate em torno dos princípios para o exercício pleno da ciência médica em todo o país. Também com essa finalidade, a Academia presta consultoria ao governo sobre questões de saúde e educação médica, promove congressos e cursos de atualização e premia anualmente os melhores trabalhos de contribuição à pesquisa e ao exercício da medicina. O museu recupera toda a trajetória da Academia, e sua biblioteca reúne um dos mais expressivos acervos de livros, registros históricos e periódicos em várias especialidades, de livre acesso ao público. Ao longo dos mais de 170 anos de história da Academia Nacional de Medicina, 620 médicos brasileiros ocuparam uma de suas cadeiras e, por essa condição, imortalizaram-se no exercício da profissão que dignificaram com suas ações. Na noite do dia 11 de novembro de 2003, o professor Dr. Gilberto Denucci assumiu a cadeira número 90, em solenidade acompanhada por acadêmicos, amigos e familiares do novo acadêmico. Cumprimentando a todas e a todos, tenho o prazer de declarar aberta a sessão solene de posse do professor Dr. Gilberto Denucci como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Para compor a mesa, convido os ex-presidentes, acadêmico Sérgio Aguinaga, acadêmico Rubem Davi Azulay, e acadêmico Augusto Paulino Neto. Tenho o prazer de convidar para compor a mesa o professor Dr. Nestor Schor, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Dom Antônio Sarto, representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O professor Giovanni Mann, do King's College da Universidade de Londres. A professora Lilian Terezas Lavras Costalé, diretora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, representando o magnífico reitor, professor Brito Cruz. O professor Richard Buchdorfer, da University College of London. O professor Clive Ellery, da Universidade de Oxford. A professora doutora Maria Helena Catelli de Carvalho, representando o magnífico reitor da USP. O professor acadêmico Hernán Abuim, diretor do Instituto
médico de pós-graduação Carlos Chagas. E o acadêmico professor Dr. Adebarbo Sabrá, representando o reitor da Universidade Gran Rio. Já estão à mesa, fazendo parte, ao meu lado, à direita, o senhor secretário-geral dessa casa, professor Orlando Marques Vieira. E à minha esquerda, o senhor primeiro secretário Gerson Cota Pereira. Designo a comissão composta pelos acadêmicos Humberto Perrota, Hélio Aguinaga, Jame de Marcilac e Aníbal Gil Lopes para introduzirem o novo acadêmico do recinto. Tenho o prazer de convidar o professor Dr. Gilberto Denucci para proceder à leitura do seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar os estatutos e as decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar os sentimentos de fraternidade e lealdade para com meus pares. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho o prazer de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Sede bem-vindo, acadêmico Gilberto Denucci. Tenho o prazer de convidar o ex-presidente acadêmico Sérgio Aguinaga para proceder à entrega do diploma ao novo acadêmico. Dou a palavra neste momento ao acadêmico Roberto Soares de Moura, que saudará o professor acadêmico Gilberto Denucci em nome desta academia. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Pietro Novellino, excelentíssimos senhores ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Sérgio Dávila Aguinaga, acadêmico Rubem Davi Azulay e acadêmico Augusto Paulino Neto. Demais membros da mesa diretora, senhores acadêmicos, meus senhores, minhas senhoras, familiares de Gilberto Denucci, meu caro fraterno amigo Gilberto. Já foi dito dessa tribuna que a medicina teve início quando o homem primitivo estendeu seus braços para seu semelhante enfermo, tentando reduzir seu sofrimento. É fácil admitir que, naquele tempo, a única forma de reduzir os males que afligiam o seu próximo era utilizando palavras de solidariedade, de apoio e de conforto. Palavras estas que, nos dias atuais, tão bem fazem para aqueles que sofrem. Desde o momento da sua criação até os dias de hoje, a medicina passou por fases mais diversas, com períodos obscuros, mesclados com grandes avanços científicos. Desconhecendo os mecanismos das doenças, o homem primitivo admitia
que os males que cometiam os seus semelhantes tinham raízes no mundo sobrenatural. Os egípcios, talvez a civilização que mais desenvolveu a medicina na antiguidade, acreditavam que a doença era causada pela ausência das forças sobrenaturais que promoviam o bem-estar físico e mental da espécie humana. Já o povo da Babilônia admitia que a doença era causada por espíritos maléficos que dominavam o corpo do enfermo. O conceito de que as doenças não eram causadas por forças sobrenaturais foi defendido e exercitado por Hipócrates, o qual admitia que a doença era causada por mecanismos naturais e, por meio destes, poder-se chegar à prevenção ou à cura das enfermidades. Já na época da medicina hipocrática, o médico empregava inúmeras formas e artifícios para tratar seus semelhantes, inclusive utilizando remédios obtidos da própria natureza, principalmente a partir das plantas ditas medicinais. Discórides, famoso por seus ensinamentos sobre o tratamento medicamentoso, chegou a listar mais de 600 plantas com possíveis propriedades curativas. Não resta a menor dúvida que as plantas contêm substâncias que são capazes de modificar significativamente a função do nosso organismo, tanto o sadio quanto o enfermo. Desde a época hipocrática até o final da Idade Média, os médicos utilizaram estas plantas de uma forma quase que irracional, sem uma avaliação lógica. Utilização esta que obviamente trazia muito mais malefícios para o paciente do que qualquer alívio para os seus males. Um dos remédios mais utilizados pelos médicos, a teriaca, que na época de Discórides continha 57 componentes, por volta do século XV continha cerca de 110 produtos. O tratamento farmacológico na Idade Média e até o início do século XIX era totalmente ineficaz no controle da maioria das doenças que afligiam os pacientes. Metade da população europeia faleceu direta ou indiretamente no século XIV pela peste negra, mostrando assim a deficiência de conhecimentos epidemiológicos, sanitários e terapêuticos do médico daquela época. Apesar de todos os avanços culturais da Renascença, os conhecimentos médicos até o século XVIII ainda eram muito deficientes, empíricos e muitas vezes nocivos aos doentes. Basta lembrar a reação de muitas mulheres que se negavam a ter seus filhos nos hospitais, temendo o grande número de complicações que acometiam tanto a mãe quanto o recém-nato. Sem dúvida alguma, o tratamento farmacológico era geralmente muito mais prejudicial ao doente do que benéfico. Este fato deve ter pesado muito na decisão de Hahnemann, quando, em 1796, funda a homeopatia, que preconizava a utilização dos medicamentos em doses ínfimas, as quais, se não curavam, também não faziam mal aos pacientes. Os remédios, se é que poderíamos assim chamá-los, eram administrados sem nenhum critério científico e muitas vezes em doses tóxicas. Esses conceitos podem ser perfeitamente avaliados pela afirmação de Oliver Holmes, que escreveu em 1860. Se todos os medicamentos utilizados em medicina fossem atirados no fundo do oceano, faríamos um grande bem para a humanidade e certamente uma catástrofe para todos os peixes. Foi, sem dúvida alguma, no século XIX que a medicina passa a ter uma característica científica, quando Claude Bernard, filho de um proprietário de uma vinícola em Lyon, na região de Beaujolais, e discípulo do grande mestre francês François Magendie, inicia a medicina experimental, procurando na experimentação a razão científica pela qual os medicamentos exercem seus efeitos benéficos. Claude Bernard, utilizando animais como cobaias, cães, coelhos e rãs, comprova experimentalmente que o fígado produz a glicose no período entre as refeições, que o pâncreas, e não o estômago, é o principal órgão responsável pela digestão e ainda que o curare paralisa os músculos por atuar em uma estrutura existente entre o nervo motor e o músculo esquelético.
Quando Claude Bernard cria o Laboratório de Pesquisa Científica, estabelece um novo palco para a luta contra o sofrimento humano, contra a doença. Não é somente nos hospitais, à beira do leito, que se ganha a batalha contra os males que afligem os nossos semelhantes. Passa o Laboratório de Pesquisa Básica a ser o local onde o cientista procura entender por que a doença aparece. E mais ainda, como atuam os medicamentos que o clínico irá empregar com sucesso no seu paciente. A pesquisa científica é o alicerce da arte de curar. Sem os conhecimentos fisiopatológicos e, mais ainda, sem os novos medicamentos, ficaremos para sempre à mercê da morte precoce ou do sofrimento evitável. Senhor Presidente, hoje a Academia Nacional de Medicina abre suas portas, ilumina seus salões e se enfeita com lindas flores para receber um dos mais importantes cientistas do nosso país. Gilberto Denucci chega a essa casa revestido de todas as qualidades de um autêntico acadêmico. Representa com dignidade a escola criada por Claude Bernard. Gilberto Denucci sempre procurou o caminho não trilhado. Foi um inovador na farmacologia brasileira. Descende de duas famílias italianas, uma de Vêneto, onde graça o espírito aristocrático e culto do norte italiano, e outra de Nápoles, com a sua espontaneidade e alegria, típica dos tenores como Caruso. A carreira de Gilberto Denucci foi meteórica, pois apoiou-se em ombros de gigantes. Formou-se pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, faculdade esta criada pelo grande educador Zeferino Vaz, o qual afirmava que as universidades são feitas com cérebros e bibliotecas. E afirmava ainda, quando a política entra pelas portas da faculdade, a ciência e o ensino fogem pela janela. Logo no início do curso médico, Gilberto trabalha no laboratório de farmacologia com Sérgio Ferreira, um dos grandes nomes da farmacologia brasileira. Imediatamente após sua formatura, vai procurar Gilberto, na velha Albion, a complementação de sua formação de médico e de cientista. 5 anos após se formar, obtém, em 1986, o título de PhD em farmacologia pela London University, sob a orientação de Salvador Moncada. Nesse período, tem a oportunidade de trabalhar no St. George Hospital Medical College em farmacologia clínica, especialidade esta implantada por Paul Turner em Londres, mas ainda não praticada no Brasil. Denucci estava se preparando para, dentro de alguns anos, tornar-se o pioneiro da farmacologia clínica no Brasil. Como afirmou Pasteur, a sorte ajuda as mentes preparadas. Continuando na Inglaterra, transfere-se para o Instituto de Pesquisa William Harvey, no St. Bartholomew's Medical College, agora contratado como Senior Scientist, sob a supervisão de Sir John Robert Vane, Prêmio Nobel de Medicina em 1982. Nesse período, suas raízes italianas o levam a ocupar o cargo de professor visitante do Departamento de Farmacologia da Universidade de Nápoles. Durante sua estada em Londres, teve a oportunidade de trabalhar sobre a farmacologia do endotélio vascular, e uma de suas publicações sobre endotelina foi considerado hot paper, devido ao alto número de citações, mais de 2.000. Após 7 anos na terra de Albion, retorna ao Brasil e rapidamente alcança o título de livre-docente em farmacologia. Posteriormente, em 1996, obtém a titulação universitária máxima, isto é, professor titular de farmacologia da USP. Mesmo como professor titular da USP, não se desliga da Unicamp, onde mantém o seu QG de pesquisas farmacológicas. Com os ensinamentos de farmacologia clínica obtidos em Londres e avaliando o cenário farmacológico brasileiro, implanta Gilberto uma unidade de farmacologia clínica em Campinas, a qual passa a ser a semente
para o desenvolvimento do programa do Ministério da Saúde no campo da bioequivalência. A implantação da política dos medicamentos genéricos pelo Ministério da Saúde, mais precisamente pela Anvisa, encontra em Denucci um aliado fundamental para essa grande reviravolta na política de medicamentos no Brasil. A experiência de Denucci no campo da bioequivalência é utilizada oficialmente pela Anvisa para estabelecer os critérios de implantação de novos centros de bioequivalência em todo o território nacional. Tendo iniciado a sua formação de cientista como aluno de medicina com Sérgio Ferreira, posteriormente com Moncada e John Vane, 3 grandes nomes da pesquisa farmacológica internacional, era de se esperar que esses pesquisadores tivessem incutido em Denucci a importância da pesquisa científica do desenvolvimento da medicina como um todo. Paralelamente ao seu trabalho no campo dos estudos de bioequivalência, Denucci estuda profundamente importantes setores da farmacologia, principalmente na área cardiovascular, do músculo liso e da inflamação. Ninguém pesquisa isoladamente. É necessária uma equipe. Como afirmava o saudoso acadêmico Carlos Chagas Filho, o autêntico professor deve ser um semeador de novos talentos. Denucci preenche totalmente essa exigência. O número de mestres e doutores orientados pelo novo acadêmico demonstra sua grande dedicação à formação de novos farmacologistas. Denucci orienta seus alunos de forma full-time. Acompanha seus alunos não somente em seus laboratórios, mas também em reuniões científicas diárias em sua casa, até altas horas da noite. Muitos de seus alunos e estagiários, que vêm de outros estados ou mesmo do exterior, se hospedam em casa de Denucci. À noite, o exterior da mansão de Denucci é protegida por 2 ferozes Rottweilers que abortam qualquer desejo dos alunos de saírem para tomar um chopinho no centro de Campinas, e assim esses jovens dispõem de mais tempo para aprender, escrever e publicar seus novos trabalhos. A produção científica de Denucci é extraordinária. Publicou mais de 190 trabalhos completos em periódicos de grande impacto, como Lancet, British Journal of Pharmacology, European Journal of Pharmacology, Brazilian Journal of Medical and Biological Research, American Journal of Physiology, Hypertension, Journal of Cardiovascular Pharmacology, Biochemical Pharmacology, British Journal of Urology, Brazilian Journal of Urology, Neuroscience Letter, Brain Research, FASEB and Proceeding of National Academy of Science. Um de seus trabalhos publicados no periódico Hypertension sobre o desenvolvimento de um novo modelo de hipertensão experimental é um dos 10 trabalhos mais citados entre os publicados nesse importante periódico. Denucci orientou 30 teses de mestrado, 29 teses de doutorado e 4 pós-doutorandos, entre esses Pedro de Orleans Juste, o qual ocupa hoje importante posição na farmacologia canadense, e Gilles Alexander Hay, atual presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Denucci é um inovador na política de desenvolvimento de novos medicamentos. Suas pesquisas originais permitiram que depositasse 22 patentes de invenção no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, assim como no exterior. A análise da vida acadêmica de Denucci demonstra que o sucesso na pesquisa científica exige grandes investimentos, os quais não podem ser sempre originários das fontes oficiais, como universidades, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CNPq e fundações de amparo à pesquisa. O currículo vitae de Denucci comprova que a interação universidade e indústria farmacêutica é um importante caminho para se suprir a falta de apoio por parte das instituições governamentais, como, aliás, acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália e no Canadá. Denucci, sem dúvida alguma, demonstrou para a comunidade científica brasileira que a interação com a indústria farmacêutica nada tem de ilegal, mas
é o diferencial para o desenvolvimento de novos conhecimentos farmacológicos. O querido e saudoso acadêmico